Olá, galerinha dos sextos anos, professor Eduardo Queiroga, estamos de volta, para começar os nossos estudos nesse período que não está sendo fácil, Sei que não está sendo fácil para vocês, para mim principalmente, que sou um professor que gosto de interagir com a turma, de estar lá na sala de aula, certo? Mas tudo passa, nada é eterno. Certo, pessoal? Espero que todos estejam bem e vamos começar, as nossas atividades, os nossos estudos, certo? Peço que tenham atenção, peço que façam as atividades. Se tiverem dúvidas, certo? Deixa lá um comentário. Professor, não entendi. Professor, me ajuda? Que eu explico. Com todo prazer eu explico. Beleza, pessoal? Mas não deixa a atividade em branco. Não envie a atividade sem um anexo, Só para quem não sabe o que é anexo, que não entrega, não envia a atividade sem ela estar pronta. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos iniciar a nossa 14ª semana de estudos remotos, de estudos à distância, certo? E eu preparei um texto, que é bastante interessante, certo? Que fala sobre os sofistas. Os sofistas, Os surfistas não, Surfista é aquele que pega a onda. Os sofistas, Professor, o que é os sofistas? Pessoal, na Grécia Antiga, existiam mestres, Existiam educadores, pessoas sábias, que eles saíam em cidade, certo? Ensinando, levando conhecimento para as pessoas, para as crianças, levando educação, e era mediante o pagamento de uma taxa, certo? Isso, eles eram como se fossem professores itinerantes. O que é itinerantes? Que saíam de cidade em cidade, eles não tinham paradeiro fixo, certo? Itinerante, eles eram móvel, certo? Saíam de uma cidade, passavam seus ensinamentos, e eram os ensinamentos de todas as áreas, certo? Matemática, filosofia, geografia, história, artes, música, teatro na época também, na Grécia Antiga, certo? Coisas sobre política, tudo, mas tudo era mediante, certo, o pagamento de uma taxa. Eu vou ler aqui, espero que vocês leiam com atenção. Olha esse vídeo, abre o vídeo, curte minha página lá, certo? Deixa um like lá. Quem não se inscreveu ainda no meu canal, tem lá Eduardo Queiroga CTPM, certo? Se inscreve no meu canal. A hora que você tiver uma disponibilidade, acesse o vídeo, que eu vou explicar como fazer a atividade. Então eu vou ler aqui rapidamente, certo? Que lendo com atenção fica melhor de você responder. Às vezes não, muitas vezes, eu vejo lá um comentário do aluno ou da aluna: professor, eu não estou conseguindo, mas tudo está no texto. É só a questão de você ler, Você tem que ler, você tem que ter coragem de ler, certo? Então vamos lá. Os sofistas parte 1, porque semana que vem tem os sofistas parte 2, certo? Então, quem eram os sofistas? No texto aqui, ó. Os sofistas se compunham de grupos de mestres que viajavam de cidade em cidade, que eu acabei de falar que eles eram itinerantes, porque viajavam, realizando aparições públicas, sempre era numa praça, de maior movimento na cidade, discursos e etc. Eles faziam discursos, chamando a atenção, passando seus ensinamentos, para atrair estudantes de que cobravam taxas para lhe oferecer educação. O foco central de seus ensinamentos concentrava-se no logo. O que é logo? Era no fundamento do discurso. Então eles eram muito bons de palavras, certo? Eles convenciam que a educação, e é verdade, que a educação era importante. Então, com foco em estratégias e argumentação, a palavra. As características importantes, deixa eu só levantar aqui um pouco. As características importantes dos sofistas. Os sofistas, ao contrário do que antes se defendia, deram grandes contribuições para o desenvolvimento do pensamento racional. O que é o pensamento racional? É fazer alguma coisa que tem sentido, pessoal. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem, certo?
O professor Eduardo, ele vai na farmácia comprar uma bebida. Na farmácia vende bebida? Vende, né? Vende aqueles Gatorade, bebida refrigerante, né? Mas se eu vou na farmácia comprar uma bebida alcoólica, na farmácia não vende bebida alcoólica, então é uma coisa irracional que não tem sentido, certo? Vou atravessar a BR na frente de uma carreta, eu sou maluco? É uma coisa irracional, uma coisa que não tem sentido. Então, os sofistas ensinavam coisas racionais que tinham sentido, coisas para o bem, certo? Eles eram pagos pelas famílias com mais posses. O que é posse? Que tinham mais condições, né? Mais dinheiro, para ensinar aos jovens os conhecimentos necessários para seguir a carreira pública ou para se especializar em algum ofício, certo? Eram pagos, né? Deixa eu dar um exemplo. Um jovem, ele queria ser advogado. Então, aquela família pagava ao sofista para ensinar todos os conhecimentos para o jovem ser futuramente um advogado. Não tinha universidade nem faculdade na época, não. Eram os sofistas. Certo? Por isso a importância dos sofistas. Em geral, praticamente todos os sofistas ensinavam a habilidade de falar bem, de se expressar, falar só quando necessário e falar bem, certo? Qual era a importância de falar bem nesse período? Vou falar agora. Em Atenas é a capital da Grécia, certo? Expressar-se bem em público era muito importante, porque as principais decisões para a cidade e para os cidadãos atenienses, como a participação ou não em uma guerra, eram tomadas em assembleias por meio de votação, certo? Vê como é importante, pessoal, o diálogo, né? A conversa, né? Para entrar no senso comum, certo? Pessoal, aí vou deixar 4 atividades, 4 questões, perguntas, né? Primeiro, o que eram os sofistas? Ler no texto, que está lá. Está muito fácil, pessoal, é só ler, né? O 2, quais as características importantes dos sofistas? O 3, qual era a importância de falar bem nesse período? E o 4, que é a pergunta mais importante. E eu quero que pense para escrever, né? Não fica com preguiça de escrever, não. Escreva a sua opinião sobre as pessoas que procuram sempre o conhecimento, sempre estudar, sempre querer aprender. Ou seja, pessoas que buscam aprender algo. Qual a importância dessas pessoas no futuro? Está muito fácil. Pensa, se puder pesquisa também, pergunta ao seu pai, pergunta ao seu amigo, pergunta ao seu irmão, pergunta à sua avó, certo? Pergunta ao seu tio. Qual a importância do estudo do conhecimento, certo? Eu quero uma coisa bem feita, pessoal. Qualquer dúvida, certo? Me pergunta. Beleza? Um abraço, certo? A gente só pode dar abraço assim, certo? E se cuidem, viu? Certo? Se Deus quiser, tá passando já esse período. Valeu, tchau.